Antes de mergulhar nessa missão de tirar o fôlego, já deixa o like e se inscreve no canal, para não perder nenhuma história de coragem e heroísmo como essa. A manhã começou com o som grave do telefone, no pequeno apartamento da veterana Helena, aposentada há mais de uma década, longe do barulho das hélices e do cheiro de combustível de aviação. Do outro lado da linha, a voz firme de um oficial lembrava os velhos tempos, mas com uma urgência que ela não ouvia desde a Kara, uma cidade vizinha, fora atingida por uma série de explosões e prédios, desabaram, prendendo dezenas de crianças em um colégio no centro. O acesso terrestre estava bloqueado, com pontes destruídas e ruas tomadas por escombros e fogo cruzado. A única chance era por via aérea, mas a maioria dos pilotos ativos estava em missões no fronte. Helena, com suas mais de 1000 horas de voo em zonas de combate, era a última carta do comando. Ela sabia que dizer não significaria condenar vidas inocentes. E assim, sem hesitar, tirou do armário um macacão de voo que não usava havia anos. O hangar militar parecia um lugar esquecido no tempo, com helicópteros alinhados sob a luz fria da manhã, e mecânicos trabalhando em silêncio. Ao entrar, Helena sentiu os olhares curiosos dos jovens pilotos. Muitos deles nunca tinham visto a lendária veterana de perto. O comandante veio até ela e entregou a pasta com o mapa, destacando a rota traçada entre áreas controladas por Foxtrot. As zonas marcadas em vermelho indicavam pontos onde poderiam ocorrer ataques antiaéreos, tornando o voo extremamente arriscado. Ao lado do helicóptero U-60 adaptado para resgates, ela passou a mão na fuselagem como se reencontrasse um velho amigo. Os mecânicos faziam ajustes finais, trocando munições de metralhadora por kits médicos e cordas de descida. A missão dependia de precisão, rapidez e coragem, 3 qualidades que Helena sempre teve em abundância. Enquanto colocava o capacete e ajustava o visor, sentiu novamente aquele frio no estômago que precedia cada operação. O briefing foi rápido e direto, sem tempo para formalidades. A inteligência indicava que a cidade estava parcialmente sob controle de um grupo armado, que usava prédios abandonados como pontos de observação. Helicópteros já haviam sido atingidos na região, e o risco de emboscadas era alto. Helena ouviu cada detalhe atentamente, absorvendo informações sobre a velocidade do vento, pontos de extração e os sinais que as equipes em terra usariam para identificar o local exato das crianças. O clima no hangar era de tensão contida, mas ao mesmo tempo, havia uma aura de confiança em torno dela. Os soldados encarregados do embarque sabiam que estavam nas mãos de uma das melhores pilotas que já serviram. Quando o briefing terminou, um silêncio absoluto pairou por alguns segundos, como se todos esperassem que ela confirmasse sua participação. Helena simplesmente disse: "Vamos trazer essas crianças para casa", e se dirigiu ao helicóptero. A decolagem começou com o ronco grave das turbinas, enchendo o ar, fazendo vibrar cada placa de metal do hangar. O cheiro de combustível queimado trouxe memórias vívidas de combates antigos. Conforme o helicóptero ganhava altitude, Helena revisava mentalmente cada ponto da missão. Os soldados a bordo se prendiam aos bancos, verificando repetidamente suas armas e equipamentos. A rádio crepitava com mensagens do comando, transmitindo atualizações sobre o clima e movimentações inimigas. O horizonte mostrava colunas de fumaça subindo da cidade cercada, enquanto o sol se escondia atrás de nuvens carregadas. A tensão crescia a cada quilômetro percorrido. Helena sabia que dali para frente, qualquer erro poderia ser o último. Durante o voo, a comunicação com o comando ficou intermitente, sinal de que estavam entrando em uma zona de bloqueio eletrônico. Isso significava que a partir daquele ponto, ela teria que confiar apenas no mapa, na bússola e na própria. O vento começou a sacudir o helicóptero, testando sua habilidade de manter a estabilidade. Os soldados a bordo mantinham os olhos atentos às janelas, observando o terreno abaixo. Entre as ruínas, era possível ver pequenos pontos se movendo, grupos armados em patrulha. Helena ajustou a altitude para evitar ser detectada, voando rente a prédios abandonados e desviando de estruturas instáveis. Cada curva exigia cálculos rápidos e decisões de fração de segundo. E, mesmo no meio do perigo, ela sentia uma estranha calma. Ao se aproximarem do perímetro da cidade, a paisagem mudou drasticamente. As ruas estavam cobertas de destroços, veículos queimados e crateras deixadas por explosões recentes. O som das hélices ecoava entre os prédios destruídos, atraindo olhares de sobreviventes escondidos atrás de barricadas improvisadas. Helena manteve o helicóptero em movimento constante, evitando ficar tempo demais em um mesmo ponto. A torre de controle improvisada, instalada em um prédio parcialmente destruído, enviou um sinal luminoso para indicar a rota segura. A tensão aumentava, pois qualquer movimento errado poderia atrair fogo inimigo.
Os soldados prepararam as cordas para a descida rápida. A cada segundo, a missão se tornava mais crítica. A primeira tentativa de pouso foi abortada quando Helena avistou um lançador de mísseis portátil em um telhado próximo. Em uma manobra rápida, inclinou o helicóptero e subiu bruscamente, fazendo com que a mira inimiga se perdesse. Acabei em Shusei, de alertas sonoros, mas ela manteve o controle firme. Os soldados, já prontos para desembarcar, se seguraram com força enquanto a aeronave girava para um novo ponto de inserção. O vento forte e os destroços voando dificultavam a visibilidade. Helena manteve os olhos fixos na rota alternativa, sabendo que precisava agir rápido antes que a posição fosse comprometida. O tempo corria contra eles. Finalmente, avistaram o prédio onde as crianças estavam presas. As janelas do segundo andar estavam bloqueadas por vigas de metal e entulho. Helena pairou o helicóptero a poucos metros do telhado, enquanto os soldados começavam a descer pelas cordas. Lá embaixo, civis apontavam para as salas onde as crianças se abrigavam. O som das hélices misturava-se ao eco distante de tiros. A poeira levantada pela aeronave dificultava a visão, mas ela manteve a posição firme, sustentando o peso e a tensão do momento. Cada segundo era crucial. Enquanto o resgate começava, Helena ajustou a posição para oferecer cobertura aos soldados. Usando as metralhadoras laterais, a equipe disparou contra posições inimigas para manter o perímetro seguro. Crianças eram erguidas cuidadosamente pelas cordas e recebidas dentro do helicóptero. Os pequenos choravam, assustados, mas aliviados por verem rostos amigos. Helena não tirava os olhos dos instrumentos e do terreno ao redor, atenta a qualquer movimento suspeito. O rádio voltou a funcionar por alguns instantes, transmitindo mensagens fragmentadas do comando. O peso da responsabilidade crescia, mas ela não podia deixar a pressão afetar sua precisão. A primeira leva de crianças foi embarcada com sucesso, mas ainda havia muitas presas no prédio. O helicóptero já estava no limite de capacidade, e Helena teria que decidir: voltar imediatamente à base ou arriscar um segundo resgate antes que a situação piorasse. Olhando para o horizonte, ela viu fumaça aumentando e ouviu o som distante de veículos se aproximando. Sabia que, se saísse agora, talvez nunca tivesse outra chance de voltar. Com um aceno para a equipe, fez a escolha que mudaria tudo. Se você está acompanhando essa missão emocionante, já deixa o like e se inscreve para apoiar histórias reais e inspiradoras como esta. O helicóptero girou levemente sob seu próprio eixo, criando uma barreira de vento e poeira para dificultar a mira inimiga. Enquanto Helena e a equipe avaliaram o próximo ponto de extração, as crianças já a bordo estavam encolhidas sob mantas, sendo consoladas por um dos soldados, mas Helena sabia que seu olhar deveria permanecer na mira do próximo objetivo. A voz do comandante ecoou pelo rádio com interferência. Última chance. Se permanecerem, arriscarão tudo. Ela respondeu com frieza e firmeza. Então arriscamos. E foi nesse momento que a tensão dentro da cabine subiu, como se todos pudessem sentir o peso de cada segundo que passava. A manobra de aproximação para o segundo resgate era ainda mais arriscada, pois o prédio estava parcialmente colapsado e cercado por inimigos em pontos estratégicos. Helena desceu com precisão milimétrica, mantendo a aeronave inclinada para que as cordas ficassem acessíveis apenas no lado protegido pelos escombros. O rotor principal girava tão próximo de um pedaço de concreto suspenso que parecia impossível não haver colisão. Mas a habilidade da veterana transformava o impossível em real. Lá embaixo, os soldados avançavam rápido, usando gestos para coordenar a busca. O vento das hélices levantava nuvens de pó, escondendo momentaneamente o movimento da equipe. Um estampido ecoou à distância. Não era fogo de fuzil, mas o som característico de um lançador portátil sendo ativado. Helena identificou o ponto de origem no reflexo rápido de luz, vindo de um telhado. Em menos de 2 segundos inclinou o helicóptero e acelerou para cima, quebrando a trajetória do disparo. O projétil passou a menos de 20 metros, explodindo contra um prédio vizinho e espalhando destroços sobre a rua. Os gritos das crianças dentro da cabine se misturaram aos comandos gritados no intercomunicador. A manobra tinha salvado a todos, mas o ataque deixava claro que não haveria terceira tentativa se algo desse errado. Lá embaixo, um dos soldados sinalizou que mais 8 crianças haviam sido encontradas. Elas estavam presas em um corredor estreito, bloqueado por vigas retorcidas e concreto quebrado. O tempo era inimigo, pois cada segundo aumentava a chance de colapso total da estrutura. Helena manteve o helicóptero em posição fixa, lutando contra rajadas de vento que ameaçavam arrastá-lo contra destroços afiados. Ela sabia que, se deixasse a aeronave se mover,
A descida pelas cordas se tornaria mortal para a equipe. Suas mãos firmes no manche mostravam não só técnica, mas determinação inabalável. As primeiras crianças da segunda leva começaram a subir pelas cordas, uma a uma, enquanto tiros ecoavam das ruas próximas. 2 soldados davam cobertura com disparos controlados, tentando afastar os atacantes. O som seco das balas atingindo a fuselagem fazia o coração acelerar, mas Helena não cedia 1 centímetro. Ela mantinha os olhos fixos na linha de descida, calculando o peso e o balanço da aeronave para não sobrecarregar nenhum dos pontos de sustentação. Era uma dança mortal, entre o controle e o caos. Quando a última criança dessa leva foi puxada para dentro, Helena percebeu pelo canto do olho uma movimentação estranha no topo de um prédio ao sul. Ajustou a visão no visor de capacete e viu 2 homens preparando um segundo lançador. Antes que pudesse reagir, um dos artilheiros da aeronave disparou uma rajada curta, derrubando os atacantes e neutralizando a ameaça. A sensação de alívio foi enorme, mas o perigo ainda não tinha acabado. Haviam detectado veículos blindados se aproximando rapidamente pela avenida principal, com o helicóptero agora no limite máximo de carga. Qualquer manobra brusca seria um risco enorme. Ainda assim, a rota de fuga original estava bloqueada, e a única alternativa era subir rapidamente e atravessar uma área de tiro aberto. Helena acelerou a subida, sentindo o peso extra puxar a aeronave para baixo. As turbinas rugiam como se estivessem no limite, e a vibração da cabine aumentava. A visão da cidade destruída abaixo misturava horror e determinação. Era por aquelas vidas a bordo que ela não poderia falhar. Ao atingir altitude segura, Helena fez uma curva longa mas calculada, para evitar novas emboscadas. Mesmo assim, não conseguiu escapar completamente de tiros vindos do solo. O som metálico das balas atingindo a carcaça do helicóptero era como uma chuva mortal. Ela reduziu a exposição, mantendo a aeronave em constante movimento lateral, usando prédios altos como barreira momentânea. A habilidade dela em manobras evasivas deixava claro por que era considerada uma lenda. O rádio voltou a ganhar clareza por alguns instantes, e o comando informou que a base havia preparado uma zona de pouso emergencial fora da cidade. Helena fez uma rápida conferência com a equipe, e todos concordaram em seguir direto para lá, antes que o helicóptero cedesse ao desgaste. Mesmo no meio da tensão, ela manteve a voz calma, transmitindo segurança para as crianças e soldados a bordo. Aquela era uma marca registrada sua, menos liderar, sem espalhar medo. Ao cruzar o último perímetro de risco, Helena pôde finalmente reduzir a velocidade e ganhar altitude extra, afastando-se do caos que deixavam para trás. Lá dentro as crianças estavam exaustas, algumas dormindo abraçadas aos soldados. A veterana olhou pelo retrovisor interno e sentiu um peso sair de Susan. Ainda havia mais pela frente, mas naquele momento ela sabia que tinham superado a parte mais perigosa. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar histórias reais de coragem e heroísmo que inspiram gerações. O helicóptero começou a perder potência lentamente, não por falha grave, mas pelo desgaste extremo das turbinas, após horas de manobras no limite. Helena avisou pelo intercomunicador que precisariam manter a altitude moderada até alcançar a zona de pouso, calculando cada movimento com precisão cirúrgica. O silêncio na cabine era pesado, quebrado apenas pelo som das pás cortando o ar. Enquanto cada olhar estava fixo nela, ela sentia o peso da responsabilidade dobrando a cada segundo, sabendo que qualquer erro poderia custar vidas. A cidade abaixo ainda fumegava, lembrando-os de que haviam escapado por pouco, mas a missão ainda não havia terminado. Cada segundo no ar exigia concentração máxima e nervos de aço. A veterana respirava fundo e ajustava os controles, pronta para o que viesse pela frente. A zona de pouso improvisada estava protegida por forças aliadas e cercada de destroços de prédios destruídos, criando corredores estreitos que exigiam habilidade extrema para atravessar. Helena manobrou o helicóptero em zigue-zague para evitar obstáculos e minas terrestres escondidas, mantendo a tripulação e as crianças seguras. Os soldados a bordo mantinham postura rígida, dando instruções rápidas para acalmar os pequenos e garantir que ninguém caísse durante a descida. Cada manobra exigia cálculos meticulosos sobre peso, vento e proximidade de escombros. A veterana sabia que não podia errar, pois a margem de segurança era mínima. Olhos atentos seguiam cada centímetro percorrido pelo rotor e mãos firmes seguravam as cordas, enquanto crianças eram preparadas para o desembarque. Helena sentia o coração acelerar, mas cada movimento era metódico e seguro. A tensão era palpável, mas a confiança em sua experiência mantinha a calma dentro da cabine. Ao se aproximarem do ponto de pouso,
Tiros isolados começaram a ecoar nas ruas próximas, evidenciando que inimigos remanescentes ainda tentavam impedir a evacuação. Helena inclinou a aeronave de forma a criar cobertura natural com destroços e prédios próximos, protegendo os passageiros de qualquer projétil. Cada segundo era vital. E os soldados que conduziam as crianças pela corda contavam com sua perícia para atravessar os últimos metros com segurança. Ela ajustava constantemente a altitude e a velocidade, equilibrando a aeronave sobre superfícies instáveis e cheias de escombros. O som dos tiros ecoava como um tambor de guerra, mas não conseguia quebrar a concentração da piloto veterana. A cidade estava destruída, mas a esperança ainda pairava sobre aquele campo improvisado. As crianças, apesar do medo, sentiam a segurança proporcionada pela comandante do helicóptero. E mesmo sob ataque, Helena mantinha a mente fria, guiando cada passo da operação com maestria. Finalmente, a primeira leva de crianças começou a ser desembarcada com rapidez. Enquanto os soldados mantinham cobertura e alertas constantes sobre movimentações inimigas, Helena manteve o helicóptero estável, pairando acima da zona de pouso como um escudo móvel, ajustando pequenas inclinações para facilitar a descida segura. A tensão era visível nos rostos de todos, mas ninguém duvidava da habilidade da veterana que havia retornado do exílio para salvar vidas. Cada movimento era cronometrado, cada segundo valia ouro, e poderia decidir entre a vida e a morte. Explosões ao longe lembravam que a guerra continuava em toda a cidade. Mas no pequeno campo de pouso, a segurança prevalecia graças à perícia aérea. O calor do sol refletia nas pás metálicas, lançando sombras sobre a cena dramática. Mesmo cansada, Helena não permitia que a exaustão interferisse na missão. Cada detalhe contava, e a responsabilidade era toda sua. Com a primeira leva a salvo, Helena ajustou o helicóptero para um rápido retorno ao prédio ainda cercado, sabendo que mais crianças precisavam ser resgatadas. A cidade parecia uma armadilha, com cada rua e cada esquina oferecendo risco. Mas, sua experiência de guerra lhe permitia visualizar trajetórias seguras. O vento e a poeira levantada pelas hélices dificultavam a visibilidade, mas ela confiava nos sensores e na intuição que desenvolveu durante anos de combate. Cada curva exigia cálculo preciso e coragem inabalável. Enquanto a comunicação pelo rádio fornecia informações fragmentadas e urgentes, soldados mantinham as armas prontas, cobrindo a rota e alertando sobre qualquer movimentação suspeita. A tensão era constante, mas a missão não permitia hesitação. Helena sabia que a vida daqueles pequenos estava em suas mãos, e cada segundo era precioso. Ao se aproximar do prédio, explosões pontuais fizeram a aeronave balançar, obrigando a veterana a executar manobras evasivas, rápidas e precisas para evitar destroços caindo das paredes destruídas. Ela ajustou o manche e inclinou o helicóptero, em um ângulo quase impossível, mantendo a estabilidade para não arriscar a tripulação. Soldados começaram a descer novamente pelas cordas, recolhendo crianças em pânico que precisavam de apoio e rapidez. O som das metralhadoras inimigas atingindo a fuselagem era constante, mas Helena não cedia um instante ao medo. Cada resposta era calculada, cada movimento meticuloso. A cidade parecia conspirar contra eles, mas a veterana não se deixou intimidar. Ela liderava com exemplo, guiando todos com precisão e coragem, e apesar do perigo, a determinação em salvar cada vida. A segunda leva de crianças foi embarcada com sucesso, e Helena finalmente iniciou a retirada definitiva, voando por corredores estreitos entre prédios parcialmente destruídos. O peso extra do helicóptero exigia ajustes constantes na inclinação e na velocidade. Enquanto as turbinas rugiam ao limite, soldados davam cobertura e garantiam que nenhuma criança caísse durante o voo, comunicando-se por sinais rápidos e precisos. Ao olhar pelo retrovisor interno, Helena viu rostos exaustos, sujos de pó e medo, mas agora iluminados por alívio e esperança. A cidade atrás deles era um cenário de destruição, mas à frente havia um caminho seguro e uma base pronta para Cada segundo era cuidadosamente cronometrado, e qualquer erro poderia custar a segurança recém-conquistada. A veterana mantinha o controle absoluto, equilibrando instinto, técnica e coragem. E mesmo sob ataque, nenhum gesto demonstrava dúvida. Enquanto cruzavam o último perímetro da cidade, explosões distantes sinalizavam que inimigos tentavam impedir a fuga, mas Helena já havia calculado rotas alternativas. O helicóptero desviava de forma quase coreografada entre prédios e obstáculos, com a destreza de uma veterana que sabia exatamente como escapar de armadilhas. Soldados seguravam as crianças e verificavam os equipamentos, enquanto Helena ajustava constantemente altitude, velocidade e inclinação. O som das pás cortando o ar parecia orquestrado com os gritos distantes,
tiros e explosões. Cada movimento do helicóptero era pensado para minimizar riscos e maximizar segurança. Ela sentia a adrenalina pulsando, mas a mente permanecia clara, direcionando todos com firmeza. E, finalmente, a base começou a surgir no horizonte, prometendo segurança e fim do pesadelo. Ao se aproximarem da zona segura, os soldados já preparavam cordas de apoio para o pouso. Enquanto as crianças observavam ansiosas pela primeira vez a perspectiva de salvação completa, Helena manteve o helicóptero estável, fazendo curvas suaves para evitar qualquer impacto súbito. O som das hélices dominava o ar, mas cada movimento transmitia confiança e calma para os passageiros. Soldados e crianças foram rapidamente desembarcados, e o alívio tomou conta da cabine e do campo ao redor. Cada vida salva era uma vitória, e Helena sabia que haviam superado o que parecia impossível. Ela finalmente permeixucei um breve suspiro, olhando para a cidade atrás deles, lembrando-se da destruição e do risco enfrentado. O helicóptero, agora vazio, foi guiado para o hangar com segurança, encerrando uma missão memorável. A veterana podia sentir o peso da exaustão, mas também o orgulho e a satisfação de ter cumprido seu dever. No hangar, todos aguardavam para aplaudir a heroína que havia retornado do exílio para salvar crianças em perigo iminente. Soldados e oficiais aproximaram-se com respeito e gratidão, enquanto Helena desmontava do helicóptero, o corpo exausto, mas o olhar firme. Cada medalha, cada lembrança de guerra, cada experiência acumulada ao longo de décadas, encontrava sentido naquele instante. Crianças eram abraçadas por equipes de resgate familiares, e todos os presentes percebiam que a coragem daquela veterana havia feito a diferença entre vida e morte. Helena respirou fundo, permitindo que o silêncio do hangar fosse preenchido por aplausos e murmúrios de admiração. A missão estava concluída, mas sua história se tornaria um exemplo de heroísmo e determinação por anos. O sol se punha lá fora, iluminando a cena com tons dourados, enquanto a veterana caminhava para dentro do prédio, já pensando na próxima missão que a vida ainda pudesse reservar. E naquele momento, todos compreenderam que o que ela fazia não era apenas cumprir ordens, mas liderar pelo exemplo e pelo coração.